Desculpa, esta mesa é só da família, disse minha irmã, apontando uma cadeira dobrável perto do lixo. Todos riram. Eu, sozinha. Conta, $3.500. Eu sorri. Não é minha mesa, eles pagaram tudo. No restaurante à beira-mar, cheirava a cebola caramelizada e rosas baratas, com as quais alguém tentava esconder o cheiro da cozinha. Estava barulhento, festivo. Em cada movimento, em cada risada, sentia-se o empenho, como numa peça de teatro, antes do início da cena principal. Fiquei sentada no carro por mais 1 minuto depois de desligar o motor. Na rua, fazia um calor de julho, tanto que o ar zumbia como se houvesse um enorme transformador por perto. Alguém diria, relaxa, sorri, hoje é o aniversário da tua mãe. Mas eu sabia que aquela noite não traria nada de bom, porque era a Adelana que a organizava. A minha irmã mais nova era uma pessoa que fazia tudo com elegância, especialmente quando tinha um motivo para provocar alguém. Ela tem 27 anos, eu tenho 30, mas às vezes eu me sentia 20 anos mais velha ao lado dela. A voz dela era um pouco alta demais, o sorriso dela era perfeitamente calculado. Eu sabia tudo isso de cor, como uma criança sabe as regras de um jogo que sempre perde. A minha mãe disse que Adelana queria uma reconciliação. As raparigas devem ficar juntas, disse ela ao telefone. Já estou velha, não quero ver-vos como estranhas. Na altura concordei, não para nos reconciliarmos. Simplesmente tive pena dela. Ela tentava fingir que as suas filhas eram próximas, mesmo quando todos viam que era uma farsa. Abri a porta do carro, ajeitei o meu vestido cinzento simples, profissional, sem adornos, e dirigi-me para a entrada. Perto da porta estava um empregado de mesa de colete, a falar com alguém ao telefone, sem sequer olhar para mim. A sala estava dividida ao meio. No centro, havia mesas compridas para os convidados, e atrás de uma divisória de vidro podiam-se ver as mesas para os clientes comuns. Acima de tudo isso, uma bola de luz com lâmpadas que pareciam maçãs transparentes. "Oh, vejam quem chegou!" exclamou Delana quando eu cruzei a soleira. O seu vestido brilhava com lantejoulas brancas, como se ela tivesse confundido o aniversário da mãe com as filmagens de um videoclipe. Acenei com a mão e ela imediatamente me avaliou da cabeça aos pés, um olhar que deslizou como uma faca em manteiga fria. Finalmente, já pensávamos que você tinha mudado de ideia. O carro ficou preso na ponte, respondi calmamente. Bem, tudo bem. O importante é que você veio, disse ela e perguntou a alguém por cima do ombro. O lugar para a Ginny está pronto? Ela sempre me chamava de Ginny quando queria enfatizar que eu deveria ser mais gentil. Os convidados conversavam animadamente, riam até a minha mãe se levantou para me abraçar. Mas reparei que todos os lugares à mesa central estavam ocupados. As taças estavam dispostas de forma organizada, os pratos combinavam com as cores dos vestidos dos convidados. Delana levou-me até a mesa, olhou para trás com um sorriso gentil e disse: "Desculpe, esta mesa é só para a família." E apontou para uma pequena cadeira dobrável perto da porta, ao lado do cesto do lixo, onde os empregados de mesa jogavam os guardanapos usados. Em um segundo, tudo ficou em silêncio. Esse silêncio não tinha nada a ver com confusão. Era aquele silêncio em que todos entendem perfeitamente o que está acontecendo, mas fingem que não. A minha mãe corou. Ela olhou para mim, depois para Delana, mas não disse nada. A sua mão agarrou a toalha de mesa como se procurasse apoio. Está tudo bem. Sorri e, antes que alguém tivesse tempo de dizer alguma coisa, peguei na cadeira, desdobrei-a e sentei-me. Por dentro, sentia a garganta a arder, como se ar quente estivesse a invadir o lugar onde, 1 minuto antes, estava a minha dignidade. Mas fiquei sentada sem tirar os olhos do chão, onde alguém tinha derramado vinho tinto. A mancha parecia um mapa. Se aquela mancha tivesse algum significado, provavelmente significaria que o caminho estava a chegar ao fim. Os convidados riam, bebiam vinho, tiravam selfies. Delana fez um brinde. A grande família unida, onde todos se entendem sem palavras. Ela ergueu a taça, olhando para além de mim,
e todos também ergueram as suas. A minha mãe mal tocou a taça na borda da mesa, sem beber. Ninguém levantou a taça na minha direção. Não importa, repeti mentalmente. Não é a primeira vez. Lembrei-me de como, 5 anos atrás, após a morte do meu pai, a minha mãe não conseguia entender o que fazer com o empréstimo e os impostos. E então eu assumi tudo: documentos, dívidas, trabalho. Delana tinha acabado de terminar a faculdade e chorava porque a vida era injusta. Eu adiei os meus planos e trabalhei 12 horas por dia naquela lanchonete para que eles tivessem um teto e paz. Agora ela nem se lembrava disso. Esperei até que servissem os pratos principais. Tudo parecia teatral. Porções perfeitas em pratos grandes, guardanapos com cheiro de menta e risadas altas, falsas, como em um comercial de detergente. Alguém tocou meu ombro. Era um empregado de mesa de meia idade, com olhos amigáveis, que tentava não olhar diretamente para mim. Desculpe, menina Brown, perguntou baixinho. Ah, sim, respondi. Disseram-me para lhe entregar a conta depois do jantar. Para mim. Eu até sorri. Você deve estar enganado. Minha irmã fez todo o pedido. Ele ficou constrangido e então aproximou a conta. A reserva foi feita com o seu cartão. O depósito foi debitado dele, disse ele, como se estivesse se justificando. Meu cartão. Lembrei-me. 3 semanas atrás, Delana pediu para eu garantir a reserva dela, porque o sistema estava com problemas para aceitar pagamentos com American Express. Transferi o depósito. Apenas algumas centenas, sem nem mesmo verificar. O hábito de confiar, a coisa mais idiota que não conseguia erradicar em mim. Peguei a conta. $3.500. Tudo bem? Perguntou o empregado, provavelmente vendo a minha expressão mudar. Ah, tudo bem, respondi e ri baixinho. Curioso, senti o ar ficar mais pesado. Delana já tinha percebido que o empregado tinha trazido os papéis para mim. O seu olhar deslizou pela sala, frio, cauteloso. Ela ergueu as sobrancelhas, como se estivesse surpreendida. O que é isso? Levantei-me. O silêncio caiu pela segunda vez naquela noite, denso como um cobertor de algodão. Coloquei a conta na borda da mesa e disse apenas: não é a minha mesa. O olhar do empregado era quase apologético. Tirei o guardanapo da cadeira, aproximei-me da porta e peguei na minha bolsa. Ouvi vozes atrás de mim, um zumbido indistinto no qual se destacava o riso de Delaney, curto, metálico, como o tilintar de um copo contra o mármore. Dei um passo em direção à saída, mas antes de abrir a porta, ouvi a minha mãe gritar atrás de mim. Ginny, aonde vais? Não respondi, porque não sabia. Apenas senti. Alguém me seguia com o olhar, e esse olhar doía. Talvez fosse a minha mãe, ou talvez a minha irmã, que finalmente percebeu que o espetáculo não tinha terminado de acordo com o seu guião. E quando a porta se fechou, eu já sabia que aquela noite não ficaria apenas como um mal-entendido familiar. Acordei não pelo despertador, mas por uma dor latejante nas têmporas, como se alguém tivesse batido com uma colher numa panela dentro do meu crânio durante a noite. O telefone vibrava na mesinha de cabeceira, com uma insistência que não se pode recusar. Não ecrã. Mãe. Óbvio. Ah, sim, mãe, disse sem cumprimentar. Ah, não, sim, mãe, mas bom dia. A voz de Patrícia era sarcástica, mas espremida como pasta barata de um tubo. Você tem noção do que fez ontem? Ai, explique melhor. Eu encostei as costas na cabeceira. Saí do restaurante quando me ridicularizaram? Você humilhou a família, Virginia. Ela interrompeu bruscamente. No meu aniversário. Diante de todos. É interessante saber quem humilhou a família ontem. Aquela que foi colocada perto do lixo ou aquela que organizou tudo isso? Pare de dramatizar. A voz ficou mais aguda. Foi uma piada. Tu conheces a Delana, ela tem o seu próprio sentido de humor. Todos se riram. Sim, todos se riram, concordei. A questão é de quem? Houve uma pausa. Mal conseguia ouvir a sua respiração no auscultador. Tu és mais velha, disse ela finalmente. Os mais velhos não se ofendem com as piadas dos mais novos. Os mais velhos comportam-se com dignidade.
Ah, ser mais velha não significa ser alvo de piadas, respondi calmamente. Com dignidade significa não ficar calada quando te ridicularizam publicamente. Meu Deus, que coração de pedra tu tens! Quase sussurrou a minha mãe. Você deveria ter visto como Delana chorou à noite. Por ter me cobrado ou por eu ter saído? Por ter estragado a festa. Ela se esforçou tanto. Eu ri brevemente, sem alegria. Ah, ela realmente se esforçou. Pensou em cada detalhe, até a minha cadeira perto da porta. Lá vem tu outra vez, presa a detalhes em vez de ver o quadro geral. O quadro geral é este, mãe. Deslizei para a beira da cama, sentindo a velha dureza despertar. Há anos que choro pelos teus quadros, pelos empréstimos, pelas contas do hospital, pela renda. Ontem fui apresentada como patrocinadora financeira e motivo de riso, tudo ao mesmo tempo. Se isso é uma insignificância para ti, então temos entendimentos diferentes sobre o assunto. Ah, para ti, tudo é uma questão de dinheiro, disse Patrícia com amargura. É como se contasses cada centavo que gastaste conosco. Ah, eu não conto, respondi. Só nunca esqueci que era meu dinheiro, não o da Delane, e que vocês duas se acostumaram com isso. Ah, Laro, você é uma santa Marte, disse a minha mãe com um tom metálico na voz. Você sempre foi assim, correta, bem-sucedida, carregando todo mundo, e nós somos todos parasitas. Não, respirei fundo. Simplesmente nunca percebeste que eu também sou uma pessoa, e não uma carteira com pernas. Ela não respondeu imediatamente. Depois, de repente, disse: Sabes qual é o teu problema? É simplesmente invejosa. A Delane teve sorte, é bonita, tem um marido, tem uma vida. E tu? Ah, eu. Terminei calmamente. Tenho um emprego que encontrei sozinha e dinheiro que ganhei sozinha, e não tenho mais vontade de financiar a sorte de ninguém. Ah, tá, é isso, concluiu a minha mãe friamente. Eu sabia que um dia dirias isso. Podes anotar. Não foi ontem nem hoje que disse isso. É só a primeira vez que o digo em voz alta. Afastei o auscultador do ouvido e desliguei, enquanto ela procurava outra frase com que me pudesse ferir. No trabalho, tudo estava normal demais para não irritar. O cheiro de pães salgados, o barulho das máquinas de lavar louça, o novo cartaz com um slogan motivacional na parede. Alimentamos as cidades com honestidade. Essas palavras sempre me divertiram um pouco, mas hoje elas doíam. Sara entrou no escritório carregando uma pasta. Relatório matinal, disse ela. E o senhor? Garron perguntou se você estará na reunião. Estarei, acenei com a cabeça. Mais uma vez, lembro que sábado não é dia para experimentar novos molhos. Ela sorriu, mas com cautela, como se tivesse medo de desencadear uma avalanche com um movimento desnecessário. Está tudo bem? Perguntou ela. Ah, tudo como sempre, respondi. Teatro familiar em homenagem a uma mãe por uma noite. Outra vez? Nasce um olhar compassivo que não tentava penetrar na minha alma, pelo que eu a apreciava. Ah, se precisar de substituição nas reuniões, não é preciso. Eu consigo. Eu conseguia lidar com quase tudo, exceto com a minha própria família. Depois do almoço, o telefone voltou a tocar com o nome Delana. Primeiro, ignorei a chamada. Depois, outra. Na terceira, fiquei curiosa para saber o quão persistente ela era. Olá, principal traidora da família. A sua voz soava secamente alegre, mas o riso não chegava aos olhos. Eu conseguia perceber isso mesmo através do auscultador. Olá, diretora-chefe dos programas familiares, respondi. Ah, o que aconteceu? O roteiro não saiu como planejado? Ai, muito engraçado. Ela bufou. Ah, pode passar aqui hoje? Sem público, sem teatro. Só para conversar. Para quê? Você já contou a todos que eu sou um monstro. Tu sempre foste dramática. Ginny, não sejas criança. Temos problemas mais sérios do que a tua cadeira na porta. Por exemplo, ela ficou em silêncio, como se estivesse a ponderar o quanto da verdade era admissível. Ah, vem cá, disse ela finalmente. Não quero falar ao telefone. Se fosse qualquer outra pessoa, eu diria não, automaticamente. Mas era a minha irmã, a pessoa com quem dividimos o quarto, um ursinho de pelúcia surrado
e o silêncio após os gritos do meu pai quando ele voltava bêbado. Eu a conhecia tão bem quanto a minha própria rotina diária. Se ela me chamava para apenas conversar depois do que aconteceu ontem, significava que não era apenas drama, mas pânico. Meia hora, eu disse. Sem a mãe, sem testemunhas, sem mais uma conta. Tudo bem. Ela suspirou. Sem contas. Parece que agora esse é o nosso tema favorito. A casa dos Delaney durante o dia parecia diferente das fotos noturnas do Instagram. Sem filtros, era possível ver a tinta descascada nos corrimãos, os arranhões na porta da garagem, os remendos irregulares no gramado. As rachaduras cobertas pela fachada agora começavam a aparecer. Ela abriu a porta quase imediatamente. Sem maquilhagem, com uma camiseta amarrotada e o cabelo preso num coque desleixado. Pela primeira vez em muito tempo, eu a vi não como uma imagem, mas como uma pessoa. E essa pessoa parecia exausta até os ossos. Entre logo! Ela resmungou e se afastou. Na sala de estar, havia uma pilha de envelopes sobre a mesa. Alguns estavam rasgados, outros nem sequer abertos. Em alguns, reparei imediatamente nas inscrições em vermelho escuro. Importante. Repetição de aviso. Último aviso. Tens uma decoração bonita. Acenei com a cabeça para aquele caos de papel. O estilo moderno, o banco ama-te. Muito engraçado. Ela deixou-se cair na cadeira. Senta-te. Escolhi a ponta do sofá, de onde podia ver tanto ela como a pilha de envelopes. Então, disse eu, chamaste-me para não discutir sobre as minhas capacidades de atriz no restaurante. Meu Deus, ela revirou os olhos. Por quanto tempo você vai ficar falando nisso? Exatamente pelo tempo que ficarem falando que eu desonrei a família. Tudo bem, ela exalou. Vamos ser sinceras. Ontem eu exagerei. Ontem tu me expus não como família, mas como palhaça. Eu peço desculpas, está bem? As palavras saíam da minha boca rapidamente, como sementes de uva que se quer cuspir o mais rápido possível. Eu precisava do show. Estávamos cheios de gente, potenciais clientes, conhecidos. Eu estava nervosa. Iris, e decidi que a melhor maneira de aliviar a tensão era gozar com a minha irmã mais velha. Resumi. O esquema habitual. Ela apertou os lábios. Achas que está tudo bem comigo, não é? Casa, marido. Sucesso. Agora tira os óculos cor-de-rosa. Eu nunca os usei, respondi. Diz-me apenas o que se passa. Ela esticou-se para a mesa, pegou num dos envelopes e atirou-mo. Lê. Notificação de pagamento em atraso. Dívida. Possível apreensão de bens. Levantei as sobrancelhas. Peguei o segundo, o terceiro, todos com o mesmo conteúdo, dívida, juros, prazos finais. Quanto é no total? Perguntei. O suficiente para me deixar enjoada, para ser sincera. Ela soltou uma risada nervosa. Quando despediram o Curtis, não quis que ninguém soubesse. A minha mãe teria começado a chorar. Tu terias começado a dar-me sermões. Apoiná, não dou sermões quando não me fazem passar por idiota, respondi. E o que fizeste? Pedi um empréstimo, depois outro, para cobrir o primeiro, e um pouco mais, para a reforma, para que os clientes não vissem que estávamos na merda. Parecia que estávamos prestes a subir e eu cobriria tudo. Mas não subimos, constatei. Fomos para o lado. Ela deu de ombros. Agora não há mais para onde ir. Senti os músculos do pescoço contraírem-se de cansaço. E onde é que eu entro nisto? Tu és sempre de confiança para mim. Ela olhou-me diretamente nos olhos. Tens um emprego estável, sabes lidar com números. Tu poderias... Deixa-me adivinhar. Pedir outro empréstimo. Para ti. Para ti. Não faças essa cara. Ela fez uma careta. E tu sabes melhor do que eu como funciona o negócio. Se me ajudares, eu devolvo tudo. Como devolveste os estudos? O aluguer. As contas do hospital da minha mãe. Ela enumerou calmamente. Não fiques ofendida, Delano, são apenas estatísticas. Por que estás sempre a mencionar isso? A voz dela falhou. Naquela altura, ajudaste voluntariamente. Ninguém te obrigou. Sim, mas também ninguém agradeceu. Todos simplesmente decidiram que era normal.
Aí está, começou. Ela levantou-se bruscamente e começou a andar pela sala. Estás a fazer-te de vítima outra vez. Vítima é aquela que não tem escolha. Eu tenho escolha, disse eu. Pela primeira vez na vida posso dizer não. Ela parou à minha frente. Então diz logo, sussurrou ela. Vais ajudar ou não? Não, respondi eu. Parecia que havia um fio elétrico entre nós. Claro, ela sorriu amargamente. É assim que tu és. Só pensas nos teus próprios interesses. Também penso no meu futuro, respondi. Não vou emprestá-lo com juros só porque sabes fingir bem. A mamãe não pensava assim sobre ti, ela disse ao acaso. Ela acredita que não nos vais abandonar. A mamãe acredita na imagem que tu crias para ela, respondi. Se queres a confiança dela, comece com a verdade, não com contas em meu nome. Ela se virou. Vá embora, disse baixinho. Se tem um coração de pedra, é melhor não ficar aqui. Coração de pedra não significa coração burro, respondi e saí. A casa estava silenciosa. Liguei a máquina de lavar, só para ter algum barulho, e sentei-me no chão, encostando as costas no sofá. O telemóvel piscava com notificações, mas eu conscientemente não o pegava. Meia hora depois, apareceu novamente mãe. Eu já sabia do que se tratava. Então recusaste? Sem preâmbulos. Recusaste assumir as dívidas de uma pessoa adulta? Sim. Ela contou-me tudo. A minha mãe falava rapidamente, como se tivesse medo que eu a interrompesse. Quando chegaste e gritaste que ela tinha fracassado na vida, que o casamento dela era uma farsa. Eu não disse isso, respondi secamente. Eu disse que não estava disposta a pagar pelas decisões dela. Para mim é a mesma coisa. Tens um sistema de medidas estranho, mãe. Quando uma pessoa diz não, tu ouves eu odeio-te. E não é verdade? O desespero brilhou na voz dela. Ela é tua irmã. É mais nova. Ela está a passar por um momento difícil. Eu também passei por um momento difícil quando, aos 20 anos, fiquei com as tuas contas e o empréstimo do teu pai. Não me lembro de ninguém ter perguntado se era difícil para mim. Tu sempre foste forte. Forte não significa ilimitada, disse eu. Eu também tenho limites. E, ao que parece, hoje finalmente as encontrei. Houve um silêncio. Então, a minha mãe disparou o que sempre escondeu como último trunfo. Sabe qual é a verdade? Tu só estás com inveja porque ela teve sorte. Pelo menos ela tem alguma coisa. Eu ri, cansada. Se tu chamas de sorte os empréstimos e o pânico por trás de fotos bonitas, talvez eu realmente tenha inveja disso. Mas não, mãe. Eu só tenho inveja daqueles que não são usados como carteira de reserva. Não ouse falar assim comigo. A voz dela falhou. Eu fiz tanto por vocês. E eu fiz tanto por você, respondi calmamente. A diferença é que você considera a sua contribuição sagrada e a minha obrigatória. Se não a ajudares agora, sussurrou ela, não te queixes depois de ficar sozinha. Será uma solidão mais honesta do que a vossa mentira coletiva, respondi. Não é, mãe. Não sou obrigada a comprar o amor. Fui a primeira a desligar o telefone. Pela primeira vez, e senti não um triunfo, mas uma estranha leveza, como depois de finalmente tirar uma farpa que estava lá há anos. O telefone vibrou quase imediatamente, desta vez com uma notificação no chat da família. Eu abri. Foto da noite anterior. A minha mãe e a Delana abraçadas, sorrindo para a câmera. Legenda da minha irmã, o meu verdadeiro apoio. Obrigada por estar sempre ao meu lado. Corações, emojis das minhas tias e primas. Não me marcaram. Imediatamente, uma nova mensagem da Delana. Vê, ela nunca nos amou. Na manhã seguinte, acordei com a sensação de que alguém tinha substituído o meu sangue por algo pesado e frio durante a noite. O telemóvel estava na mesinha de cabeceira com o ecrã virado para cima. Mais notificações da família. Nem sequer li, apenas vi os círculos vermelhos com números, como hematomas na pele branca. Guardei-o na gaveta e fui trabalhar mais cedo do que o habitual. Se não posso controlar a família, pelo menos controlo o armazém e o calendário de entregas. Sara encontrou-me no corredor com um sorriso nervoso que revelou imediatamente que algo estava errado.
Bom dia, Virgínia. O senhor Garron quer vê-la às 9 horas. Garron não chamava às 9 horas sem motivo. Na verdade, raramente chamava. Ele geria o negócio à distância, confiava nos gerentes e só intervinha quando algo começava a dar errado. Acenei com a cabeça. Entendi. Obrigada. O seu escritório cheirava a couro das cadeiras e papéis velhos. Ele estava sentado à mesa folheando uma pasta, mas quando entrei, levantou os olhos e gesticulou para que eu me sentasse. Virgínia, começou sem rodeios. Temos bons resultados. Faz o seu trabalho de forma impecável. Mas fiquei tensa por dentro. Mas nunca foi uma boa notícia. Ultimamente tem estado sob muito estresse pessoal. E isso é visível. Não estou a dizer que está a trabalhar pior, mas os colegas perguntam se está tudo bem. E eu não quero que o pessoal afete o ambiente na equipa. Eu entendo, disse eu calmamente. São circunstâncias familiares. Em breve, tudo se resolverá. Ele acenou com a cabeça, mas nos seus olhos lia-se: espero que sim. Tire alguns dias, se precisar. Sem perguntas. Só não demore muito, está bem? Era uma pressão delicada. Ele não ameaçava, mas deixava claro. Se eu não conseguisse lidar com a minha vida, ele encontraria alguém que conseguisse. Vai ficar tudo bem, assegurei. Obrigada pela preocupação. Quando saí, as minhas mãos tremiam. Não por medo de perder o emprego, mas pela consciência de que, mesmo aqui, num lugar onde eu controlava tudo, a minha família tinha conseguido chegar e minar o meu terreno. À noite, sentei-me no chão da sala, rodeada por uma pilha de pastas velhas, extratos bancários e cheques. Decidi sistematizar as despesas dos últimos anos, apenas para entender quanto realmente gastava com a família. Talvez fosse uma vingança contra mim mesma. Ou talvez uma tentativa de encontrar o limite além do qual a minha generosidade se transformava em traição a mim mesma. As primeiras pastas eram, como era de se esperar, enfadonhas. Aluguel, serviços públicos, seguros. Mas então me deparei com uma pasta velha que eu havia pegado da minha mãe para guardar. Lá estavam os extratos da conta bancária dela do ano seguinte à morte do meu pai. Abri a primeira folha. A data era 2 meses após o funeral. Transferências, 1, 2, 3. Os valores eram médios, mas regulares. Eu apertei os olhos, tentando lembrar. Que conta era essa para onde ia o dinheiro? Abri o documento seguinte, um extrato da conta de crédito do meu pai, que deveria ter sido encerrada após a sua morte. O saldo realmente caiu para 0, mas um pouco estranho. Parte dos pagamentos passou pela minha mãe e parte por uma conta externa com um sobrenome que não reconheci imediatamente. Depois de alguns minutos, encontrei outra pasta. Recibos. Um deles era da Delana, no valor de 8.000, datado do mesmo período. Empréstimo para estudos, mas eu também lhe dava dinheiro para os estudos. Então, de onde veio o outro empréstimo? Virei a página. Outro documento, um recibo de pagamento de aluguer de apartamento, em nome de Delaney, datado de 2 anos antes de ela ter oficialmente encontrado a sua primeira casa. Ou seja, ela já vivia sozinha quando eu lhe pagava para ajudar com o aluguer. O meu coração começou a bater mais rápido. Virei mais algumas folhas e de repente vi um extrato bancário com a quantia transferida da conta da minha mãe para a conta de Delaney, exatamente no mês em que a minha mãe me pediu para ajudar com o empréstimo do meu pai. Portanto, eu dava-lhe dinheiro, ela transferia-o para a Delaney e esta gastava-o consigo própria, fingindo que os estudos eram difíceis. Fechei os olhos e expirei lentamente, tentando não deixar a raiva explodir imediatamente. Sim, ambas sabiam. E ambas me enganaram durante anos. Na manhã seguinte, fui ao banco. Pedi o arquivo completo dos extratos bancários do período após a morte do meu pai. A rapariga da recepção ficou surpreendida, mas depois esclareceu o objetivo do meu pedido. Eu simplesmente disse: assuntos familiares. Preciso dos documentos. 1 hora depois, eu estava sentada numa pequena sala de reuniões, folheando uma folha após a outra, e o quadro ficava cada vez mais claro.
O crédito do meu pai deveria ter sido pago integralmente com a venda do seu carro antigo e parte da herança. Mas parte desse dinheiro desapareceu em transferências para as contas da minha mãe e de lá para a conta de Delan. Não eram quantias enormes, mas eram regulares, sistemáticas, como se alguém estivesse a apagar cuidadosamente os vestígios. Um extrato chamou-me especialmente a atenção. Uma transferência em nome de Delana no valor de 4.500. O destino do pagamento era ajuda para a educação. A data. Exatamente uma semana depois de eu ter dado à minha mãe 5.000 para pagar o empréstimo do meu pai. Portanto, o meu dinheiro não estava a ser usado para pagar o empréstimo. Estava a ir para a Delana, e a minha mãe fingia que estava a pagar ela mesma. Fiz cópias de todos os extratos e coloquei-os numa pasta. Agora eu tinha provas. Para mim mesma, para finalmente parar de pensar que o problema era eu. Naquela mesma noite, Delana ligou. Não atendi. 5 minutos depois, recebi uma mensagem. Preciso falar contigo. É urgente. Não ignores. Respondi brevemente. Estou ocupada. 1 hora depois, recebi outra chamada. Desta vez era a minha mãe. Delana diz que não atendes o telefone. A voz tensa, com um leve pânico. Eu disse que estou ocupada. Ela tem problemas, Ginny. Sérios. O banco ameaça tirar a casa. Ela está a pedir... O que ela está a pedir? Interrompi. Pausa. Que te temporariamente assumas parte do empréstimo. Só para que eles não tirem a propriedade. Ela vai devolver, promete. Eu ri, brevemente, com raiva. Claro, eu tenho que assumir a dívida para que ela possa continuar a viver na casa que não pode pagar. Um plano maravilhoso. Tu sabes como o sistema funciona, começou a minha mãe. Tu tens um histórico de crédito melhor? Eles vão aprovar. Mãe, disse eu bruscamente, eu não sou um banco, nem uma boia de salvação. Delana é adulta. Que ela lide com as consequências das suas próprias decisões. És mesmo tão cruel? Sussurrou ela. Não, respondi. Só sou mais sensata do que vocês as duas juntas. Ouvi-a chorar, silenciosamente, soluçando ao telefone. Antigamente isso teria me destruído. Agora só me irritou. Se a Delana quiser registrar algo em meu nome, disse eu, diga-lhe que vou denunciá-la à polícia por falsificação de documentos. E se eu vir qualquer indício de uso do meu nome sem consentimento, vou chamar os advogados. Está claro. Você está a destruir a família, sussurrou a minha mãe. Foi você que a destruiu, respondi. Eu só estou a deixar de encobrir as ruínas. Desliguei o telefone. A noite foi longa. Deitada no escuro, olhando para o teto, senti algo dentro de mim finalmente se quebrar de vez. Não de dor, de alívio. O telefone vibrou por volta da 1 da manhã. Mensagem da minha mãe no chat da família. Meninas, vamos parar de discutir. Somos uma família. A resposta da Delana veio quase imediatamente. Sim, mãe, a família deve sempre ficar unida, mesmo que algum de nós se esqueça disso. Uma sugestão sutil, perfeitamente disfarçada de preocupação. Não respondi. Apenas desliguei as notificações. E de manhã, quando abri o e-mail, havia uma mensagem do banco. Um pedido de confirmação de identidade para a concessão de um empréstimo. Em meu nome. Li 2 vezes. Depois liguei para o banco. Boa tarde, gostaria de esclarecer uma coisa. Alguém solicitou um empréstimo em meu nome? Sim, senhoras. Brown. O pedido foi recebido ontem à noite. Não foi a senhora que o fez? Não, respondi apertando o telefone. Isso é fraude. Cancele imediatamente e bloqueie qualquer solicitação em meu nome sem confirmação pessoal. Entendido. Vamos registrar o incidente. Quando desliguei o telefone, minhas mãos tremiam. Não de medo, mas de raiva. Delaney tentou solicitar um empréstimo em meu nome. Sem o meu conhecimento? Simplesmente assim. Porque se habituou a que eu sou um recurso. Liguei para minha mãe. Ela atendeu ao segundo toque. Estou. Diga a Delana, disse baixinho, mal conseguindo conter a raiva, que se ela tentar usar o meu nome novamente, não irei a um advogado. Vou à polícia.
E vou contar tudo, incluindo como vocês duas me roubaram durante anos sob o pretexto de ajuda familiar. Ginny, o que estás a dizer? Que roubo? Extratos bancários, transferências, as tuas contas em Delany, todo o dinheiro que eu te dei como empréstimo do meu pai e tu deste a ela para a educação. Eu descobri tudo, mãe, tudo. O silêncio do outro lado da linha tornou-se denso, quase físico. Tu mexeste nos meus papéis? Ela finalmente conseguiu dizer, e não havia culpa na sua voz. Apenas indignação. Nos papéis que tu mesma me deste para guardar, respondi friamente. E sabes de uma coisa? Nem estou surpresa. Só estou surpresa por não ter feito isso antes. Tu não entendes. Foi difícil para ela naquela época. Também foi difícil para mim, mas por alguma razão ninguém me transferiu o dinheiro 2 vezes. Ela começou a chorar novamente, mas desta vez eu não esperei. Simplesmente desliguei o telefone e bloqueei os 2 números. No dia seguinte fui trabalhar, tentando manter uma expressão indiferente. Mas a Sarah percebeu imediatamente que algo estava errado. Está tudo bem? Perguntou ela cautelosamente, colocando o relatório à minha frente. Sim, respondi. São apenas assuntos familiares. Ela acenou com a cabeça e não insistiu. Eu a admirava por isso. Passei o fim de semana no apartamento, como se fosse um bunker. Desliguei as notificações da família, preparei chá e espalhei no chão todas as pastas que minha mãe me deu para guardar. Naquela época, há 5 anos, ela disse: Ginny, não tenho espaço e tu és organizada. Podes guardar por um tempo? Aceitei sem perguntar. O hábito de ajudar funcionava no piloto automático. Agora, essas pastas estavam à minha frente, como provas materiais. Extratos bancários, recibos de pagamento, contas antigas de serviços públicos, tudo o que parecia lixo de papel enfadonho. Mas entre eles encontrei um envelope com o logótipo da companhia de seguros North Star Insurance. O selo estava desgastado, desbotado. A data no carimbo era 3 meses após a morte do meu pai. Rasguei o envelope e abri a carta. Prezada senhora Brown, informamos que foi concluído o processo de pagamento da apólice número... O valor me paralisou. $49.000. Li 3 vezes. 49 mil, o suficiente para saldar todas as dívidas do meu pai, pagar o funeral e ainda sobrar para viver 1 ano sem preocupações. Nunca tinha ouvido falar desse seguro. Nunca. Na manhã seguinte fui ao escritório da seguradora. A rapariga da recepção ficou surpreendida com o meu pedido. Depois, verificou a base de dados e acenou com a cabeça. Sim, a apólice foi emitida em nome do seu pai em 2012. O pagamento foi feito na íntegra para a conta da beneficiária, Patricia Brown. E posso ter uma cópia dos documentos? Claro! Precisa de tempo para ver tudo? Deram-me uma pequena sala de reuniões e uma pasta com impressões. Fiquei lá sentada durante 1 hora, a folhear página após página. O pagamento foi feito em uma única parcela, para a minha mãe. Ela assinou, confirmou o recebimento e depois, nada, nenhuma menção a esse dinheiro, nenhuma conversa. Lembrei-me daquele período. A minha mãe chorava, dizia que não sabia como pagar o aluguel, que as dívidas do meu pai nos devorariam vivos. Na altura, eu tinha 2 empregos. Estava a poupar para a universidade, mas dei-lhe tudo. Aguenta-te, mãe, vamos conseguir. E ela já tinha 49 mil na conta. À noite, abri outra pasta, velha, com folhas amareladas. Extratos bancários da minha mãe daquele mesmo ano. Eu não tinha a intenção de lê-los antes, porque me parecia, por que vasculhar o passado? Mas agora cada número tinha significado. Primeira transferência, 4 mil para a conta de Delany. Data, 2 semanas após o pagamento do seguro. Finalidade, ajuda para estudos. Segunda transferência, 3.500. 1 mês depois. Ajuda para o aluguer. Terceira, quarta, quinta. Fiz as contas na minha cabeça. Nos primeiros 6 meses, a minha mãe transferiu quase 20 mil para Delany. E ao mesmo tempo dizia-me: Ginny, ajuda-me mais um pouco. Tenho um empréstimo do teu pai para pagar. Eu dava. Regularmente.
Guardava do meu salário, reduzia as minhas despesas. Pensava que os estava a salvar da ruína, mas eles simplesmente dividiam o meu dinheiro entre si, tendo ainda a sua própria reserva. Fiquei abalada, não de raiva, mas de uma compreensão fria. Tinham me usado conscientemente. Não foi um erro, era um sistema. Eu estava sentada no chão, abraçada aos joelhos, quando o telefone tocou. Era a Delana. Não atendi. 5 minutos depois, recebi uma mensagem. Ginny, por favor, preciso de falar contigo. É urgente. Não respondi. Mais 1 hora depois, recebi uma chamada da minha mãe. Ignorei. Depois, uma série de mensagens no chat da família da minha tia Carol. Meninas, o que está a acontecer? Por que não estão a falar? Desliguei o telefone e fui dormir. Pela primeira vez na semana, sem sentir culpa, na noite seguinte, alguém bateu à porta. Olhei pelo olho mágico. Era Delana. Sem maquiagem, de jeans e camisola larga, cabelo preso num rabo de cavalo. Parecia que não dormia há várias noites. Abri a porta, mas não a convidei para entrar. O que você quer? Posso entrar? A voz dela era baixa, quase suplicante. Eu dei um passo para o lado. Ela entrou na sala, sentou-se na ponta do sofá, com as mãos entre os joelhos. Eu sei que estás zangada, ela começou. E tens todo o direito, mas preciso da tua ajuda. O banco vai levar a casa. O Curtis pediu o divórcio. Não tenho mais ninguém. Tens a tua mãe, disse eu. Ela não pode ajudar. Não tem nada. Curioso, cruzei os braços sobre o peito, porque ela recebeu $49 mil do seguro após a morte do teu pai. Delana estremeceu. Os olhos arregalaram-se. Eu não sei do que estás a falar. Sabes muito bem. Aproximei-me. A mãe recebeu o dinheiro. Pagou as dívidas. E depois começou a transferir-te alguns milhares por mês. E, ao mesmo tempo, pediu-me para ajudar com o empréstimo do pai. Delana desviou o olhar. Isso é complicado. Tu não entendes. Então explica. Ela ficou em silêncio. Depois, baixinho, a mãe queria que eu tivesse uma oportunidade. Que não trabalhasse em 3 empregos como tu. Ela usou o meu dinheiro para facilitar a tua vida. Interrompi. E tu sabias. Este tempo todo tu sabias. Jenny, tu sabias do seguro? Ela não respondeu. Apenas ficou sentada, olhando para o chão. E isso foi pior do que qualquer confissão. Peguei a pasta com os extratos e joguei no colo dela. É aqui. Transferência por transferência. Datas, valores, destinos. Tudo o que recebeste enquanto eu ajudava a minha mãe. Não ficaste apenas calada. Participaste. Ela levantou a cabeça, os olhos cheios de lágrimas. Eu não queria... Eu só... Estava a passar por um momento difícil. Estudos, trabalho, tudo ao mesmo tempo. A minha mãe disse que não te importavas. Ninguém me perguntou. A voz se transformou num grito e eu nem tentei contê-la. Mas simplesmente me colocavam diante do fato consumado, repetidamente, e depois me olhavam como se eu fosse insensível quando eu não queria pagar pelo restaurante de vocês para que vocês pudessem comer 3 vezes mais. Delana começou a chorar, baixinho, soluçando nas mãos. Antigamente isso teria me abalado, agora só me irritava. Curtis sabe de tudo isso? Perguntei friamente. Ela assentiu. Ele me disse para confessar para você naquela época, mas eu tinha medo. Medo de que você fosse me odiar. Curtis é uma pessoa normal, disse eu. Ele não merece as tuas dívidas e mentiras. E eu também não. Ginny, por favor. Ela estendeu a mão. Eu devolverei tudo. Prometo. Apenas me ajude agora. Um pouquinho. Eu dei um passo para trás. Não. Tu és minha irmã. Irmã não é sinônimo de multibanco, respondi secamente. Tu sabias a verdade há anos e ficaste calada, porque era conveniente para ti. Ela levantou-se com o rosto vermelho das lágrimas. Tu sempre foste assim, sempre te achaste melhor, sempre me julgaste. Eu nunca te julguei, disse baixinho. Eu apenas paguei. Por tudo. Por todos! E agora, chega. Ela ficou ali, tremendo, depois virou-se bruscamente e foi para a porta. Na soleira virou-se. A mãe vai descobrir.
E ela não vai te perdoar por isso. Ah, tudo bem, respondi. Deixe que ela descubra. A porta se fechou. Fiquei parada no meio da sala, ouvindo os passos dela se afastando pela escada. Então me sentei no sofá e fechei os olhos. O telefone tocou 1 hora depois. Era a minha mãe. Atendi porque sabia que adiar seria inútil. A Adelana contou-me tudo, começou ela sem cumprimentar. A voz tremia de raiva. Tu expulsaste-a, gritaste. Culparam-na. Mostrei-lhe os extratos, disse calmamente. Os mesmos que encontrei nos teus papéis. Seguro. Transferências, tudo. Pausa. Longa, pesada. Tu mexeste nas minhas coisas? Nas coisas que tu mesma me deste. Ah, tu não tens o direito. Ela gritou. Tu estás a desenterrar o passado para teres um motivo para me acusar, para justificar a tua crueldade. Mãe, eu disse, e na minha voz não havia raiva nem dor, apenas cansaço. Você recebeu 49 mil, pagou as dívidas. E depois continuou a me pedir dinheiro, fingindo que mal conseguia pagar as contas. Isso não é passado. É uma mentira que durou anos. Eu fiz tudo por vocês. Por vocês dois? Não, respondi. Você fez tudo pela Delaney e me usou como recurso, porque eu sou forte, porque eu dá conta. Ah, você é mais velha. Você deveria entender. Mas entender o quê? Que posso ser enganada enquanto sou útil. Ela chorou, alto, soluçando ao telefone. Você está destruindo a família, Ginny. Você está destruindo-nos. Vocês já destruíram, eu disse baixinho. Eu só estou deixando de recolher os pedaços. Assim que se desligares agora, sussurrou ela entre lágrimas. Não ligues mais. Não quero ver a filha que me traiu. Fiquei em silêncio por alguns segundos. Depois disse, tudo bem, mãe, como quiseres, e desliguei. O telefone imediatamente acendeu com uma mensagem dela. Vais te arrepender disso. Bloqueei o número. Depois o número da Delaney. E senti não dor, mas uma estranha leveza, quase física, como se tivesse tirado uma mochila que carregava a metade da vida. Aproximei-me da janela e olhei para essa cidade à noite. Em algum lugar lá viviam pessoas que provavelmente também lutavam com as suas famílias, com dívidas, com culpa. E talvez alguém entre elas também tivesse acabado de desligar o telefone pela primeira vez na vida. E, fora da janela, o telefone vibrou novamente. Número desconhecido. Eu queria ignorar, mas algo me levou a atender. Estou. Senhora Brown, uma voz masculina, formal, um pouco cansada. A da firma de advogados Garland Partners. A sua mãe apresentou um recurso contra a partilha da herança do seu pai. Você é chamada como testemunha. Precisa comparecer em tribunal. Fiquei em silêncio, apertando o telefone. Menina Brown? Sim, finalmente consegui dizer. Eu entendi. Desliguei o telefone e sentei-me no chão, encostando as costas na parede. Então, ainda não era o fim. Era apenas o começo. A ligação do advogado pairou no ar nos 2 dias seguintes, como um trovão antes da tempestade. Eu sabia que era um blefe. A minha mãe não iria a tribunal, porque lá teria de apresentar todos os documentos, todos os extratos, todas as transferências que ela escondeu durante anos. Mas o próprio facto de ela ter decidido fazer isso dizia uma coisa. Patricia Brown estava disposta a ir até ao fim para não admitir a culpa. Eu estava no trabalho, tentando me concentrar nos relatórios, mas só conseguia pensar numa coisa. Ela estava usando a memória do meu pai como arma. Ela transformou o homem que eu amava, apesar de suas fraquezas e erros, num instrumento de manipulação. E isso me indignava mais do que qualquer mentira sobre dinheiro. À noite, a minha tia Carol, a irmã mais nova da minha mãe, que sempre se manteve neutra, escreveu-me: Ginny, no sábado vamos reunir-nos na casa da minha mãe. É uma reunião de família. Precisamos de conversar sobre tudo o que está a acontecer. Tu sabes como é importante manter a família unida. Li várias vezes. Reunião de família, sem o meu convite, sem perguntar se eu queria estar presente. Simplesmente um facto. Eles vão se reunir para discutir sobre mim. Liguei para a Carol. Ela atendeu na terceira chamada. Olá, Ginny.
disse ela com uma voz cautelosa, como se estivesse a falar com alguém que poderia explodir a qualquer momento. Olá. Tu enviaste uma mensagem sobre a reunião no sábado. Sim, ela suspirou. Olha, eu entendo que as coisas estão difíceis entre você e a sua mãe agora, mas ela está muito preocupada. E a Delana também. Nós só queremos conversar todos juntos, encontrar uma solução. Alguém me convidou para essa conversa? Perguntei diretamente. Pausa. Bem, a minha mãe disse que você provavelmente não vai querer vir, que agora estás contra a família. Curioso. O sorriso saiu amargo. Ou seja, não me convidaram, mas já decidiram que estou contra a família. Ginny, não faças isso. Não somos inimigas. Então por que é que a reunião é sem mim, mas sobre mim? Ela não sabia o que responder. Dei-lhe tempo, depois acrescentei. Eu vou, Carol, no sábado, mas não porque me convidaram, porque não é isso. É porque quero ouvir o que dizem de mim pelas costas. Desliguei antes que ela pudesse contestar. O sábado chegou com uma manhã fria e cinzenta. Vestia-me de forma simples, calças de ganga, camisola sem joias. Peguei na mala com a pasta de documentos que tinha preparado nos últimos 2 dias. Extratos, cópia da apólice de seguro, lista de todas as transferências que encontrei. Tudo organizado por datas com os valores destacados. Quando cheguei à casa da minha mãe, já havia vários carros na entrada. Tia Carol, prima Emma, tia Linda, a amiga mais velha da minha mãe, que era quase como uma parente. E claro, Delana. Entrei sem bater. Todos estavam sentados na sala de estar. A minha mãe, na sua poltrona favorita, Delana, ao lado no sofá e os outros sentados ao redor. Na mesinha, chá, biscoitos, uma atmosfera de somos todos da família. A conversa parou quando apareci na porta. Ginny, a minha mãe estremeceu como se tivesse visto um fantasma. Por que estás aqui? Porque esta é a minha família, mãe, respondi calmamente. Não é? Carol lançou um olhar culpado à minha mãe. Linda exclamou algo como, que surpresa! Mas a sua voz soou falsa. Fui até o centro da sala e fiquei parada. Não tinha intenção de me sentar. Continuem, disse eu. Não quero atrapalhar. Vocês estavam a discutir alguma coisa. Nós só... começou Carol. Queríamos conversar sobre a situação. Entender o que está a acontecer. O que exatamente vocês queriam entender? Perguntei, olhando para a minha mãe. Patrícia endireitou-se na cadeira, com o rosto tenso. Queríamos conversar sobre por que de repente se afastou da família. Por que está a abandonar a sua irmã no momento mais difícil? Por que me acusas de coisas que eu não fiz? Coisas que tu não fizeste, repeti. É interessante. Delana interrompeu com a voz trêmula. Tu entendes, Ginny? Estou passando por um momento muito difícil. Estou a perder a minha casa. Curtis foi embora. Não me resta nada. E tu simplesmente viraste as costas. Mas eu virei as costas, como concordei, depois de descobrir que, durante anos, recebeste dinheiro da mãe e de mim ao mesmo tempo, fingindo que mal conseguia pagar as contas. Isso não é verdade, exclamou Delana. É verdade, rebati e peguei a pasta. E posso provar isso. Linda inclinou-se para a frente. Ginny, querida, talvez não devêssemos vasculhar papéis antigos agora. A família deve apoiar-se mutuamente e não contar quem ganhou quanto. É preciso contar quando te enganaram durante anos, interrompi. E quando depois te acusam de crueldade por teres deixado de pagar pelas mentiras dos outros. Coloquei a pasta sobre a mesa e abri a primeira página. Aqui está. Notificação da companhia de seguros. Data: 3 meses após a morte do pai. Pagamento no valor de $49.000. Em nome de Patrícia Brown. Carol ergueu as sobrancelhas. Emma inclinou-se para ver melhor. Mãe, eu disse baixinho, olhando para Patrícia. Você nunca me contou sobre esse pagamento. Você disse que não tinha nada, que as dívidas do meu pai nos consumiriam vivos. Era o dinheiro para o funeral, O funeral custou 8.000. Eu a interrompi e virei a página. Aqui estão os recibos.
O restante, 41 mil, ficou na tua conta. Mas continuaste a pedir-me dinheiro para as dívidas do teu pai. O silêncio na sala tornou-se denso, pesado. Peguei na folha seguinte. Aqui está o extrato da tua conta, mãe. Transferência de 4 mil. Delane. Data: 2 semanas após o pagamento do seguro. Finalidade: ajuda para estudos. Delana empalideceu. Mais uma transferência. Continuei. 3.500. Um mês depois. Ajuda para aluguer. E mais uma. E mais. Olhei para Delana. Recebeste dinheiro da tua mãe? Regularmente. Ao mesmo tempo, eu também te dava. Para os mesmos estudos. Para o mesmo aluguer. Recebeste de 2 fontes ao mesmo tempo. E não disseste nada. Eu não sabia que não estavas a par. Ela disse. Mentira, disse calmamente. Tu sabias muito bem. Porque quando eu perguntava se era suficiente, tu sempre dizias, mal consigo pagar as contas. E tu vivias com financiamento duplo. Emma pigarreou. Ginny, talvez seja apenas um mal-entendido? A minha mãe queria ajudar vocês duas. Ajudar as duas, repeti, usando o meu dinheiro para financiar uma. Ao mesmo tempo, escondendo-os o facto de que ela própria tinha uma reserva. Voltei-me para Patrícia. Podias ter pago todas as dívidas do teu pai com aquele seguro. Podias ter deixado uma parte para mim e para a Delana. Mas decidiste fazer o contrário. Decidiste que eu era forte o suficiente para pagar e que Delana era fraca o suficiente para receber. E jogaste esse jogo durante anos. Patrícia levantou-se com o rosto vermelho. Eu fiz tudo por vocês, pela família. Tu não entendes como eu estava com medo naquela época. Como foi difícil. Eu tinha 2 filhas, não sabia o que fazer. Tinhas 49 mil, respondi. E sabias o que fazer. Decidiste fazer de mim um multibanco e da Delana uma parasita. Porque era conveniente. Não te atrevas a falar assim comigo, gritou ela. Por quê? Porque a verdade dói. E eu não levantei a voz, mas cada palavra caía como uma pedra. Tu usaste o meu trabalho, a minha confiança, o meu amor. E depois ficou ofendida quando eu disse, chega. Linda interveio. Ginny, a tua mãe fez o que podia. Ela não é perfeita, mas ela tentou. Tentou manter o controle. Interrompi. Tentou fazer-me sentir culpada. Para que eu continuasse a dar dinheiro e não fizesse perguntas. Voltei-me para todos. Não vim aqui para pedir desculpas. Vim para que soubessem a verdade. Para que vissem não a minha crueldade, mas os factos, os números, as datas, tudo o que eles esconderam de mim. A Carol ficou em silêncio, olhando para os papéis. A Emma também. A Linda desviou o olhar. Delana chorou, baixinho, escondendo o rosto nas mãos. Peguei a pasta e a coloquei de volta na bolsa. A partir de agora, disse eu, não darei dinheiro a ninguém. Não assinarei nenhum documento. Não encobrirei nenhuma mentira. Se algum de vocês quiser me acusar, por favor. Mas saibam, não vou mais entrar nesse jogo. Olhei para minha mãe. E se realmente quiserem ir a tribunal, vão em frente. Só que nesse caso, todos esses papéis não vão para a mesa da família, mas para os advogados. E lá não serão apenas as tias que os lerão. Patrícia ficou ali, tremendo, o rosto distorcido pela raiva e pelo desespero. Se seguir por esse caminho, sussurrou ela com a voz quase inaudível, não será mais minha filha. Parei na porta. Virei-me. Tudo bem, mãe, disse calmamente. Se ser sua filha significa ficar calada enquanto me roubam, estou disposta a deixar de ser sua filha. Saí fechando a porta silenciosamente, sem bater. Fiquei sentada no carro por alguns minutos, apertando o volante. As minhas mãos tremiam, não de medo, mas de adrenalina. Acabara de fazer o que temia toda a minha vida. Dizer a verdade em voz alta, na frente de todos, sem desculpas. O telemóvel vibrou. Mensagem de Carol. Ginny, sinto muito. Eu não sabia sobre o seguro. Se quiser conversar, estou aqui. Não respondi. Coloquei o telemóvel no banco do passageiro e liguei o motor. Ao sair da garagem, vi no espelho retrovisor que Delana tinha saído para a varanda. Ela estava de braços cruzados, olhando para mim. Não correu, não gritou, apenas ficou parada.
Não parei. O caminho para casa foi silencioso. Liguei o rádio, mas não ouvia a música. Só tinha uma coisa na cabeça. Já não és minha filha. Antigamente, essa frase teria me partido o coração. Agora, só me libertou. Porque finalmente percebi. Não posso comprar amor com sacrifícios. E se a minha mãe está disposta a me rejeitar por eu ter deixado de ser conveniente, então o amor nunca foi incondicional. À noite, quando já estava deitada na cama, o telefone vibrou novamente. Desta vez, era um número desconhecido. Eu queria ignorar, mas algo me levou a atender. Estou! Virgínia? Uma voz masculina, familiar, mas que não consegui reconhecer imediatamente. Mas sim, quem é? É o Curtis. Sentei-me na cama. Curtis? Ah, sim. Desculpa ligar tão tarde. Adelana contou-me o que aconteceu hoje. E eu queria dizer-te uma coisa. Fiquei em silêncio, à espera. Obrigado, disse ele baixinho. Ah, obrigado por teres dito a verdade. Adelana precisa de ajuda, mas não da tua. Ela precisa finalmente de se responsabilizar por si própria. Fiquei em silêncio por muito tempo. Desculpa por isso. Senti um nó na garganta. Ah, tu sabias? Eu suspeitava, mas não queria acreditar. Era mais fácil fechar os olhos, mas agora vejo que fizeste a coisa certa. E lamento não ter te apoiado antes. Obrigada, sussurrei. Cuida-te, Virgínia. Mereces melhor. A linha caiu. Deitei-me no escuro, olhando para o teto. Pela primeira vez em muitos dias não estava sozinha. Não estava quebrada. Apenas livre. A semana, após o tribunal familiar, passou num estranho silêncio. Ninguém ligou. Ninguém escreveu. Até a minha mãe, que normalmente me bombardeava com mensagens após cada discussão, ficou em silêncio. No início, esperei por uma nova rodada. Ameaças, lágrimas, mais uma tentativa de virar tudo de cabeça para baixo. Mas nada aconteceu. Apenas uma vez, uma mensagem curta da minha tia Carol. A mamãe não quer falar sobre isso. Diz que tu inventaste tudo. Mas eu vi os papéis, Ginny. Sinto muito. Não respondi. Não porque não valorizasse o apoio, mas porque não queria envolver a Carol na escolha de lados. Ela sempre tentou manter-se neutra e eu não tinha o direito de quebrar isso. Em vez disso, concentrei-me em mim mesma, pela primeira vez em muitos anos. Na segunda-feira, o senhor Garron ligou-me. Virgínia, tenho uma proposta para si, disse ele sem preâmbulos. Estamos a abrir um novo ponto em Portland. Precisamos de um gerente regional. Alguém que saiba manter a ordem e não tenha medo de assumir responsabilidades. Pensei em si. Fiquei em silêncio a digerir o que tinha ouvido. É uma promoção, continuou ele. Um salário maior, mais autonomia, mas também mais trabalho. E uma mudança, claro, se isso não a assusta. Mudança. Outra cidade. Uma nova vida. Quando precisa de uma resposta? Perguntei. Até o final da semana. Pense nisso. Mas, Virgínia, ele fez uma pausa, você merece isso. Não só profissionalmente, pessoalmente também. Quando desliguei o telefone, fiquei sentada à mesa, olhando pela janela. Portland. A cidade onde ninguém me conhece, onde não há telefonemas da minha mãe, implorações da Adelana, conselhos familiares em que me culpavam por tudo. Não é uma fuga, disse a mim mesma. É uma escolha. Naquela mesma noite, Adelana escreveu-me a primeira mensagem em uma semana. Jenny, o Curtis ofereceu-se para ajudar com as dívidas, parcialmente. Ele diz que é a última vez. O resto tenho de pagar sozinha. Eu concordei. Li várias vezes. Curtis, a pessoa que poderia simplesmente ir embora e esquecer. Mas ele decidiu o contrário. Não porque Delana merecesse, mas porque ele é uma pessoa decente. A segunda mensagem chegou 1 minuto depois. Ele disse que tu estavas certa, que eu devia ter parado antes. É difícil admitir isso, mas ele está certo. E tu também. Olhei para o ecrã sem saber o que responder. Não era um pedido de desculpas completo, mas era um passo. Pequeno e regular, mais um passo. Escrevi brevemente. Fico feliz que o Curtis esteja a ajudar, mas só se estiver realmente disposta a pagar sozinha.
Caso contrário, é apenas um adiamento. Não houve resposta. No dia seguinte, encontrei-me com a Sarah para tomar um café. Ela percebeu imediatamente que havia algo diferente em mim. Pareces mais leve, disse ela com cautela. Como se tivesses tirado um peso dos ombros. Talvez, concordei. Recebi uma oferta de emprego em Portland, gerente regional. Os seus olhos arregalaram-se. Isso é ótimo. Aceitaste? Ainda estou a pensar. Mas parece que sim, ela sorriu. Precisas de ir embora, Ginny. Aqui tens demasiado passado. Lá poderás começar do zero. Acenei com a cabeça. Ela tinha razão. Alguns dias depois, a tia Carol ligou-me. A voz dela era baixa, quase um sussurro. Ginny, não quero incomodar-te. Só queria dizer. A mãe contou a versão dela a toda a gente. Que tu roubaste os papéis, que inventaste tudo. Mas a Linda não acreditou nela. Ela disse que viu os extratos com os próprios olhos. E a Emma também. Elas já não estão do lado dela. Não preciso que ninguém esteja do meu lado, disse eu. Só queria que soubessem a verdade. Eles sabem, respondeu Carol baixinho. E a minha mãe entende isso. É por isso que ela está calada. Ela tem medo de que, se continuar a pressionar, tu vás a um advogado. E então tudo virá à tona oficialmente. Eu sorri. Ela está certa. Eu iria. Carol suspirou. Não vais ligar-lhe? Não, respondi honestamente. Não vou. Se ela quiser falar, que ligue. Sem pretensões, sem manipulações. Apenas como seres humanos. Não sei se ela é capaz disso, sussurrou Carol. Então não temos nada para conversar, disse eu. No final da semana, liguei para o senhor, Karen. Aceito a oferta, disse eu sucintamente. Ótimo, respondeu ele. Quando pode começar? Daqui a 1 mês. Preciso arrumar as minhas coisas e encerrar tudo aqui. Combinado. Bem-vinda à equipa, Virginia. Quando desliguei o telefone, não senti euforia, mas sim tranquilidade. Silenciosa, equilibrada, sem drama. Eu não estava a fugir de alguém, mas sim a caminhar em direção a algo. E isso era uma enorme diferença. As últimas 2 semanas passaram rapidamente. Empacotei as minhas coisas, rescindi contratos antigos, encerrei contas. Cada ação era simbólica. Eu estava a encerrar uma etapa para começar outra. Delana escrevia de vez em quando, brevemente, sem drama. Contava sobre o trabalho, sobre como era difícil se acostumar com o orçamento, como era estranho viver sem uma rede de segurança. Eu respondia com moderação, mas sem frieza. Não éramos íntimas, mas também não éramos inimigas. Simplesmente existíamos separadamente. Patrícia não ligou. Nenhuma vez. Eu não sabia como lidar com isso. Parte de mim esperava que ela, pelo menos uma vez, reconhecesse a culpa. Mas outra parte entendia. Talvez ela nunca fizesse isso. E eu não podia esperar por isso para sempre. O dia da mudança chegou frio e claro. Coloquei as últimas caixas no carro e dei uma última volta pelo apartamento. Vivi aqui durante 5 anos. Trabalhei aqui em 2 empregos para ajudar a minha família. Chorei aqui depois de mais uma discussão com a minha mãe. Foi aqui que disse não pela primeira vez. Fechei a porta e coloquei as chaves na caixa de correio para a empregada doméstica. Quando entrei no carro, o telemóvel vibrou. Mensagem da Delana. Sinto muito. De verdade, li a mensagem 2 vezes. Depois, digitei a resposta. Não estou à espera de desculpas para seguir em frente, mas aceito o teu. Cuida-te, Delano, e paga as tuas contas sozinha. Enviei e coloquei o telemóvel no banco do passageiro. A viagem até Portland demorou 6 horas. Conduzi ao som da música, parei algumas vezes para tomar café, observei a paisagem pela janela. Pela primeira vez em muitos anos, não pensei em quem e quanto devia. Não contei na minha cabeça as dívidas dos outros. Não senti culpa por estar viva. Quando entrei em Portland, o sol já se punha no horizonte. A cidade recebeu-me com um vento frio e o cheiro da chuva. Encontrei o meu novo apartamento. Pequeno, limpo, vazio. Meu.
À noite, sentei-me no chão, encostada à parede com uma chávena de chá nas mãos. À minha volta, caixas que ainda precisavam de ser desempacotadas. Mas não havia pressa. O telefone vibrou. Mensagem de um número desconhecido. Abri. Senhora Brown, aqui é do Departamento de Recursos Humanos. O seu primeiro dia de trabalho é na segunda-feira, às 9 da manhã. Bem-vinda à equipa. Sorri e respondi brevemente. Obrigada. Estarei lá. Guardei o telemóvel e olhei pela janela. A cidade brilhava com as luzes, estranha e nova. Aqui ninguém me conhecia como a filha mais velha que sempre ajuda. Aqui eu podia ser simplesmente Virginia Brown. Uma pessoa que trabalha, vive e constrói a sua vida. Não perfeita, não fabulosa, mas minha. E uma semana depois, quando já me tinha habituado ao novo escritório e aos novos colegas, recebi outra mensagem. Da minha mãe. Jenny, pensei em tudo o que aconteceu. É difícil para mim admitir os meus erros. Mas talvez tenhas tido razão em algumas coisas. Não em tudo, mas em algumas coisas. Se alguma vez quiseres conversar, estou aqui. Li a mensagem várias vezes. Não era um pedido de desculpas. Não era um reconhecimento de culpa. Mas era alguma coisa. Não respondi imediatamente. Larguei o telemóvel e fui dar um passeio à noite. O ar cheirava a chuva e liberdade. Talvez um dia possamos conversar honestamente. Sem manipulações, sem acusações. Apenas duas mulheres adultas que outrora foram mãe e filha. Ou talvez não. E eu estava pronta para viver com ambas as opções, porque a minha liberdade já não dependia do facto de elas reconhecerem a sua culpa. Dependia apenas de mim, e isso foi a maior vitória.